Bom, pessoal, prazer, meu nome é José Carlos, sou formado em informática biomédica também, e hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa jornada empreendedora, desde o surgimento, de como começou a gente se interessar por isso, né, os projetos que a gente veio fazendo, até o que a gente vem fazendo atualmente, né, que é a Carefy. Então, o Marcelo vai contar um pouquinho da trajetória, eu vou contar o finalzinho ali. Bom, hoje estou na frente do time de tecnologia da Carefy, e, enfim, não tem essas são as minhas apresentações. A palavra é sua, Marcelo. Show. Boa. Bom, eu sou o Marcelo, sou o seu computador da Carefy, formado em informática biomédica, com mestrado em engenharia pela USP. Que mais? Professor de MBA em auditoria, mentor de startups aí, a gente fala, né, o que dá certo e o que dá errado. Mentor é aquele cara que vai pro bar, toma uma cerveja e, né, e fala, cara, ontem deu uma merda lá, mas a gente conseguiu resolver desse jeito, entendeu? Aí a gente aprende. Tive vários mentores na vida, né, e a gente tenta levar um pouco aí do que a gente está aprendendo também. Brincadeiras à parte. Pessoal, hoje então a ideia é contar um pouco da nossa trajetória. Para quem já viu a gente, me permitam repetir algumas coisas, mas também a gente vai deixar um tempinho no final para quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma parte que a gente pode estar pulando aqui, porque, como eu comentei, o principal desafio é a gente compilar aí 11, 12 anos em 30 slides, 40 slides, tá? Então, vou tentar trazer aqui alguns insights e alguns pontos que foram os que marcaram, eu diria assim, dentro do que a gente passou, beleza? Bom, para a gente começar, eu trago esse primeiro slide que não é Carefy, né, Nash? Então, esse era o primeiro nome do primeiro projeto de empresa nosso, né, meio do zero. Então, como que começou isso aqui, né? Eu diria que começou em 2012, não em 2011. Em 2011 a gente entrou na faculdade, né? A gente estava ainda calouro, né? Vai nas férias, não sabe muito o que é, né? Como todos os calouros. Tá lá para curtir, para conhecer, para entender as mudanças que estão acontecendo ainda, né? Quando você entra na faculdade, muita coisa muda, né? Mas eu diria que já no segundo ano, algumas coisas começaram a despertar o nosso interesse, né? Entre elas, a gente começou a aprender a desenvolver, a gente começou a entender quais eram as aplicações do que a gente estava aprendendo de fato na faculdade, tá? A gente começou a se interessar por criar coisas novas, eu diria, tá? Então, a gente começou a ter algum contato também com essa palavra que hoje se fala muito, que é inovação, né? Criação, aplicação de fato. E eu diria que tudo isso começou em 2012. A gente começou, então, a ter esse contato, a gente começou a se interessar por tudo que falava sobre inovação. E o que eu trago aqui é uma foto de um evento que aconteceu, onde hoje, o que é hoje lá? Uma empresa de esporte lá, Ribeirão Shopping. Decathlon. Onde hoje é Decathlon no Ribeirão Shopping, era uma cafeteria, que era Paraler, FENAC, era FENAC, e lá no fundo tinha uma cafeteria onde tinha eventos de inovação para a galera, né, para os nerds, digamos assim, porque só tinha 4 pessoas e a gente no fundo. Eu acho que é legal falar que nessa época era muito pouco desenvolvido o ecossistema de Ribeirão Preto, né, parte de empreendedorismo. Então acho que eles estavam engatinhando ainda, né? Tinha algumas apresentações, mas era muito pouco. Exatamente, mas a gente já começava a se envolver com pessoas que hoje também têm empresas que estão voando aí, tem muita coisa acontecendo. Esse cara que está apresentando é o atual CEO da Liber. Não sei se vocês conhecem a Liber. Não? É uma fintech que está voando também, os caras são de São Carlos. E ele, igual a gente, já fez 10 milhões de projetos e agora a Liber está voando. Mas assim, putz, a gente se encontrou lá, ele estava com esse app dele, que eu nem lembro o que era. Mas foi animal, assim, porque a gente teve um primeiro contato, depois a gente começou a participar de eventos em São Carlos, que lá também sempre foi um ambiente muito ativo para essa parte de inovação, né? Começamos a conectar com outros empreendedores, assim, né, que também estavam tentando descobrir qual que era, de fato, o seu caminho, né? Testando muita coisa. E eu diria, então, que 2012 foi quando a gente alavancou, de fato, quando a gente começou a falar assim, cara, vamos ir para esse caminho aqui, não de fato só focar na faculdade. A faculdade é importante, obviamente, não estou falando disso, mas tinha um algo a mais ali que a gente falou, putz, vamos olhar para isso aqui, inovação. E a gente participava de tudo que a gente conseguia, né, que a gente podia, que de alguma forma estava ao nosso alcance, a gente tentava participar. 2012 foi quando nasceu, então, esse negocinho aí. Acho que vocês nunca ouviram falar desse negócio, porque não é da época de vocês, tá? Não é para quem era da nossa época, todo mundo ouvia falar, né?
Em 2012, a gente tinha um super problema como aluno da faculdade, que para quem faz BM sabe, curso é integral, acho que ciência e computação também é integral agora, né? E quando eu dava 11, 11h30, a gente estava morrendo de fome já e não sabia o que ter no almoço. Então, esse era o nosso super problema de aluno da faculdade no segundo ano, né? O que eu vou almoçar daqui a pouco no bandejão? E a gente estava começando a aprender a desenvolver, como eu comentei com vocês. A gente falou, cara, vamos tentar montar um negócio aí que mostra pra gente o que é almoço, né? Genial. Na verdade, a gente montou pra gente. Na época, estava começando esse negócio de smartphone ainda, acho que quase ninguém tinha. Então, o que a gente fez foi uma extensão do Chrome. Então, o nosso desafio era... Porque antes era um problema, né? Não sei, agora deve estar mais fácil. Mas antes você tinha que abrir o computador na sala, né? Que não podia. Aí você tinha que entrar na internet, conectar algum site para ele direcionar. Aí você conectava na internet, aí você entrava no site da USP, aí você clicava em 5 links diferentes até ver o cardápio. A gente falou, cara, tem que ter um jeito de você clicar em um lugar e ele te mostrar o cardápio. Aí o que a gente fez? A gente foi aprender JavaScript, né? Que a gente não tinha aprendido na faculdade, mas a gente sempre foi fuçado. Pô, vamos fazer uma extensão para o Chrome. Você clica ali em cima e já te mostra o cardápio. Genial. Aí a gente fez, colocamos no nosso computador, né? Descobrimos lá como fazer para publicar e tal. Aí um amigo pedia, outro amigo pedia. Tipo, usa aí e tal. Beleza. Aí começou a aparecer smartphone, né? Eu lembro até hoje que meu primeiro smartphone foi um DeFi da Motorola, que a propaganda era quando ele estava com o smartphone assim, na mão, aí alguém trombava com a pessoa, ele saía voando, batia no ventilador, do ventilador caía no copo d'água. A propaganda era que ele tinha um vidro resistente lá e era resistente à água. A gente sabe que nenhum, até hoje era, mas falava que era. Aí eu comprei esse aí a gente falou assim, cara, dá para ficar mais fácil, né? Em vez de abrir o computador, agora algumas pessoas começaram a ter smartphone, se eu pegar o smartphone, clicar e ver o cardápio, né? Obviamente, ninguém aprendia Java Android na faculdade, na nossa época, não sei como está agora. E a gente falou assim, vamos aprender Java Android, né? Aí, Google, né? Também não era tão fácil como hoje, mas a gente achava lá os manuais, né? Livro, tinha até livro para aprender a desenvolver. Aprendemos a desenvolver e montamos o primeiro Android, que não era esse. Era um bem feio, azul, você lembra? Com fundo azul e tal, não tinha nada dessas cores assim bonitas. Mas cumpri o objetivo, que era clicar, você abre o aplicativo e te mostrar o cardápio do dia. Estava já muito mais fácil do que o computador, né? E é a mesma coisa. Um amigo também quer, outro amigo quer, sobe lá na Google, a gente pagou R$50 na conta na época, era uma vez só que você pagava, e a gente começou a mandar o link para o pessoal baixar. Aí, certa vez, eu lembro até hoje, um amigo chegou e falou assim, cara, eu tenho iPhone e eu não consigo baixar esse aplicativo de 6, né? Só tem para Android, isso aqui e tal. Peraí que nós vamos resolver isso aí. Vamos aprender a programar para iPhone, na época era Objective-C. Aí comprei o livro lá, fomos para a internet, aprendemos a desenvolver e montamos. Aí essa é a carinha do aplicativo do iPhone. E aí, a gente sempre foi fuçando, né? A gente gostava bastante de aprender. E outra coisa que dava um gás pra gente, animal, era esse lance da gente ter feito um negócio pra gente, e aí um amigo via e pedia, sabe? Pô, deixa eu usar também e tal. E aí a gente foi usando. Essa última versão, até antes da gente dar um fim no aplicativo, ele pegava até o saldo, tá vendo a fotinha? Ele pegava o saldo da carteirinha do bandejão. Então, quando você entrava, você sabia o que tinha para o almoço, para janta e tal, e você sabia quanto que tinha na carteirinha de saldo. E aí, eu não vou nem falar como que a gente fez isso, vocês estão gravando, né? Mas a gente conseguiu fazer, né? Com a ajuda de mentores, que eram veteranos nossos, inclusive. Tal. Então, assim, no final de 3 anos, a gente tinha 6 mil downloads, sei lá, devia ter umas 5 universidades usando o aplicativo, né? Porque a gente começou aqui, mas a gente fez São Carlos, a gente pegou um campus de São Paulo, foi pegando alguns campos e foi fazendo e foi liberando. Então, quando a pessoa entrava, selecionava qual era a faculdade dela, e aí ela conseguia ver o cardápio do restaurante universitário ali. E tudo por conta, por interesse, porque a gente estava curtindo fazer, a gente gostava de aprender, gostava de aplicar e gostava quando a galera usava o que a gente estava fazendo. A gente nunca ganhou um centavo desse negócio, né? A gente não cobrava nada e nem era interesse. A gente gastou, inclusive, mas porque estava super legal, estava divertido. E aí, no final de 3, 4 anos, fizeram uma proposta para a gente vendeu. Hoje tem frango. Mas, assim, foi legal, então, que eu digo que o começo foi 2012 por conta disso. Foi quando despertou na gente essa vontade por inovar. A gente foi atrás, de fato, aprender, entender como que a gente poderia inovar. A gente começou com um problema que era nosso e a gente descobriu que fazia sentido para muita gente mesmo, depois de um tempo, tá? E a gente gostou disso.
Hoje Tem Frango foi bem legal, que teve uma repercussão grande e a gente saiu no jornal, na cidade, Folha, PTV, na rádio da USP, um monte de lugar a gente saiu. E sem procurar. Muita gente usando, né? Aconteceu algumas vezes da gente... o pessoal chamar a gente para falar, sei lá, em algum lugar, seja uma palestra, seja uma aula, e a galera nem sabia que era nosso, né? O pessoal usava, falava assim, é de vocês o negócio de Tem Frango? Nossa, eu estudo dia, não sei o quê. Porque a gente não ligava para isso, a gente fazia e colocava e a gente estava curtindo ali o nosso momento. Mas foi bem legal, teve uma repercussão diferente. Então, eu diria que esse foi o start, tá? Dali para frente, então, a gente começou a gostar, a gente tomou gosto por isso, né? Putz, a gente gostou de fazer coisas que faziam sentido para outras pessoas, tá? Não só para a gente. E aí a gente começou a participar mais de eventos de inovação. Em 2013 teve o evento que foi o Campus Mobile, tá? O evento da Claro, onde a proposta era ficar uma semana numa imersão lá com outras pessoas muito doidas que também queriam inovar, com mentores que iam ajudar a gente a pensar fora da caixa e tal. E a gente se inscreveu, né? E a gente foi com 2 projetos. O Zé foi com o projeto EarUp, que na época era uma tecnologia social para ajudar deficientes auditivos. E eu levei um começo do que era esse projeto da EdWeb, que nem era esse nome, eu nem lembro o nome que era. Mas era um projeto para fazer cálculo de dieta, já na época. E foi, cara, animal, assim. Então, eu diria que divisor de águas foi a gente, de fato, começar a participar de tudo. Tudo que tinha, a gente se inscrevia e ia. Porque a gente começou a conectar com gente, começou a ver coisa diferente, começou a ver o que estava dando certo, o que estava errado, e a gente testava muito, né? Eu diria que foi um momento muito bom para isso. Tá? Só para complementar, aquela época, 2013, tipo, tinha muito pouca iniciativa de hackathon, né? O Campus Mobile, para quem não conhece, é um hackathon, né? Você tem é um processo seletivo lá, que tem várias etapas, mas no fundo você está competindo com outras pessoas para um projeto. E assim, naquela época era muito difícil ter, acho que acontecia um por ano, 2 por ano, né? Esses estilos de evento. E hoje em dia a gente vê que, estourou, né? Você olha, toda cidade hoje tem vários por mês, por anos, né? Então, assim, quem tem essa vontade de participar desse tipo de evento tem muita oportunidade hoje, né? Então, fica a dica aí, galera que tem esse interesse aí por... E assim, você não precisa saber desenvolver, tá, gente? Você pode ir lá, porque geralmente você forma times, né? Então, times que se complementam. Então, não fica apreensivo também, preciso saber desenvolver. Não, vai lá, participa. Acho que esse é o intuito desses eventos, tá? Aqui é uma fotinha da turma, tinha uma galera lá. Tá todo mundo encaminhado hoje, né? Eu não sei se saíram empresas daí, eu preciso dar uma buscada para ver, mas eu vejo a galera postando lá, todo mundo encaminhado, empresa grande e tal. Mas foi bem legal. Um ponto importante aqui, um dos projetos foi premiado, né? O foi premiado. Foi para onde você foi? Foi para MIT. Foi MIT. MIT, tudo pago, né? Foi bem legal essa experiência, porque de um projeto assim, né? Como que você ia esperar que você poderia vencer, né? A gente acabou vencendo e o prêmio era uma visita no MIT, né? Tudo pago. Então foi uma baita experiência, assim, poder ir para fora do país a primeira vez. Eu nem sabia falar inglês. Foi lá. Então, assim, foi muito, muito legal. E é legal que esses eventos, eles dão um prêmio muito bacana para estimular o pessoal a participar de fato, né? Então, é sempre bem recompensador. Eu lembro que a gente fez inscrição, não sei se tem a salinha ainda, mas no fundo lá do prédio que era da IBM lá, né? Tem uma salinha lá no fundo que a gente ficava estudando, né? A gente fez inscrição lá. A gente estava lá no computador, a gente fez inscrição lá e deu certo, tá vendo? Aí, mas dá pra fazer no corredor a inscrição ainda, não se limitem a... eu diria que a nossa trajetória foi muito aprendizado e quem teve, cara, uma puta participação nisso foi o time da ProRats, que eu vi ele que também ajudaram com a semana da IBM. Hoje o Du, que é um dos sócios da ProRats, é um dos nossos mentores, tá? A gente, em 2014, iniciou o estágio lá. A gente teve uma super oportunidade. A gente aprendeu muito lá. Nossa, não tem nem o que falar assim, de agradecimento do Dudu. De todos, né? Não só do Dudu, mas do Dudu, Raisson, Léo, todos eles. Todo o time que passou lá com a gente na época. Eu diria que fez parte do aprendizado que a gente estava buscando e precisando. Então, assim,
Até fazendo um jabá aqui, né? Quem quiser estágio, a gente tem vaga, beleza? Manda currículo lá pra gente. Porque eu diria que isso aqui foi também um dos divisores de águas pra gente... Então, a gente está hoje, tá? Além de ter as experiências que a gente estava construindo sozinhos, vamos colocar assim, né? Estar dentro de uma empresa, você conhece um ambiente diferente, você sabe como que é lidar com o cliente de fato, você sabe como que é o mundo real, entendeu? Você sai do ambiente universitário e você entende como que é o mundo real. Esse é o ponto. E, nossa, a gente aprendeu muito. A gente ficou 1 ano lá, né? Mais ou menos. A gente ficou 1 ano lá. E aí depois foi o momento para a gente seguir a jornada. Tem até uma fotinha aqui legal. Um dos prédios da ProRads, uma das salas lá em São Paulo, tinha uma máquina de café, que era café à vontade. Então a gente adorava quando tinha que ir para São Paulo, porque a gente tinha que pagar pelo café, né? Aí tinha, ambiente de inovação. Tinha post-it na parede, tinha a mesa de pebolim lá em cima. Animal, né? E essa foto é um dia que a gente fez um churrasco, depois de um jogo de futebol, né? E o elevador travou. Aí a gente ficou 2 horas no elevador, preso em São Paulo, com toda essa galera. Ué, assim, tá todo mundo feliz, né? Né? A gente sempre levou a sério esse negócio de... Sempre foi muito massa, a gente aprendeu demais com toda essa galera que tá aí, quem não tá na foto também. Tá? Algumas coisas que aconteciam, alguns eventos vinculados à inovação que aconteciam na época, agora está acontecendo muito mais, é o Startup Weekend, alguns já devem conhecer. Passa um final de semana ali, começando na sexta-noite, e a ideia é você se juntar com outras pessoas, o que o Zé comentou, não precisa ser dev, né? Você pode juntar com alguém do marketing, alguém da ADM, alguém que é, sei lá, de venda, um design e tal, e um dev. E juntos, vocês vão pensar numa decisão, né? Nunca é fácil, é difícil, a gente nunca vai saber o momento certo ou errado, mas a gente decidiu e a gente foi buscar outras possibilidades ali, tá? E foi quando a gente começou, de fato, esse projeto aí que é o DightWeb. Foi quando a gente conheceu a nossa atual sócia, que é a Érica, é formada em nutrição. A gente ainda está na faculdade, né? E a gente começou a desenhar o que seria um projeto, vamos colocar assim, mais estruturado. A gente já vivenciado uma experiência com empresas, já tinha participado de um monte de inovação, não só aqueles 3 que eu mostrei. A gente falou que, acho que agora dá para a gente pensar em alguma coisa de fato, alguma coisa para colocar no mercado. Então, aí a Erika entrou para a sociedade e a gente começou a desenhar o que seria esse projeto do DightWeb, com outras possibilidades, muito aprendizado, um ambiente agora de inovação também, mas mais focado em vamos fazer isso aqui virar um negócio, vamos fazer isso aqui virar uma empresa de fato, né? Vamos pensar em coisas que antes a gente não necessariamente pensava. E foi um outro momento aí que a gente aprendeu demais. A proposta da incubadora de empresa é exatamente essa, né? Pegar uma ideia e transformar num negócio. E, nossa, a gente aprendeu muito lá. Lá era um lugar que acontecia muito desse evento de inovação, então também proporcionava a gente conseguir participar mais a fundo e estar mais próximo de tudo que acontecia. E aí, passando rapidinho aqui, como foi o processo de seleção? A gente já começou logo para a seletiva, ter que pensar em como seria uma planilha financeira da empresa, como que a gente ia validar os projetos, teve que montar um canvas, que a gente tem que pensar de forma geral como funciona, tá? Teve a questão da preparação, onde eles tinham um curso preparatório, tá? Para quem ia entrar. Então, a gente teve contato com alguns mentores de mercado, tá? Essa aqui é uma das fotinhas do Canvas, tá? Para quem não conhece ainda, a gente passa por todas as áreas da empresa, pensando em quem é o seu cliente, qual a sua proposta de valor, como que você vai cobrar, como que vai chegar no seu cliente, como você vai entregar e assim vai. Foi bem legal. Até, de fato, a apresentação no final, para a seletiva, onde a gente teve 5 minutos, uma banca avaliadora e, obviamente, a concorrência, né? Então, muita gente sempre quis entrar na Supera, era bem concorrido na época, tinha sempre teve poucas vagas, né? Mas a gente conseguiu ser aprovado e passou. A gente escreveu na época o projeto Year Up, tá? Que era, na época, a solução para deficiente auditivo, né? E o legal da Supera é que a gente sempre teve um ambiente aberto para a gente ir trabalhando nas ideias sem necessariamente estar engessado. Então, o Year Up mesmo, a gente pivotou umas 4 vezes, eu acho, né? A gente foi mudando. Pô, isso aqui não tá legal, agora vamos tentar isso, vamos tentar aquilo e tal. E a gente foi aprendendo, né? Esse foi o primeiro slide do primeiro pitch do Year Up do dia da apresentação, né? Então, a gente aprendeu a montar um storytelling, que é muito mais fácil você contar uma história de fato, né? Vinculando ao que você está apresentando ali. Aí tem todo o lance do rapport com quem está assistindo e tal. Aí eu lembro até hoje o Zé que apresentou, deu certo, a gente passou, né? Aí a gente falou lá sobre quantidade de pessoas
com deficiência auditiva no Brasil. Então, você vai trazendo aquela questão, né, do problema, como que você vai gerar a solução, né, onde você vai atacar, qual que era o modelo de negócio na época. Então, nosso modelo era trabalhar com aplicativo que o usuário ele ia conseguir controlar ali para ter uma melhor audição de acordo com o nível dele de necessidade dele, tá? Depois a gente viu uma nova possibilidade de entrar em eventos também, tá? Por isso que a gente colocou ali um evento do lado esquerdo. Para quem já foi em evento conhece que hoje tem aqueles radinhos de evento, né? Então a nossa ideia era tirar o radinho e colocar o aplicativo que cada um do seu celular ia conseguir ouvir. Muita coisa, né? Essa foi a primeira pivotada, tá vendo? Então a gente saiu lá da tecnologia para deficiente auditivo para trabalhar no evento. Ó, seu evento mais acessível, alcançando muito mais o público, né? Eu diria que foi assim, aprendizado, de novo, né? Mais um evento de inovação, Hacking Health, quem conhece? Não? É um hackathon, só que voltado para a saúde, tá? Então, de novo, com mentores, com pessoas pensando em soluções voltadas para desafios da saúde, e obviamente a gente estava lá também, tá? Então, a gente sempre se inscreveu em tudo, né? E lá, a gente teve algumas conexões muito interessantes, principalmente com o Grupo São Francisco, tá? Então, na incubadora, a gente conheceu alguns gerentes da operadora São Francisco, já nos convidaram com os projetos que a gente tinha para entrar dentro do grupo, eles estavam criando um ambiente de inovação, e logo em seguida, acho que foi no mês seguinte, teve o Hacking Health, né? A gente participou, eles estavam lá também, e daí saíram alguns projetos legais, tá? Ali um pouquinho de quem estava com a gente, o Felipe ali também é da IBM, que é o que está do lado do Zé, o Márcio também é da IBM, veterano nosso, então todo mundo estava sempre envolvido aí nessas questões. De lá, do Hackathon, a gente saiu com mais um projeto. A gente gostava de criar coisa, né? Vocês repararam, né? Cada evento a gente saiu com um negócio novo, né? Era um projeto chamava Não Quero Esperar. Quando a gente está, vamos colocar assim, não sentindo muito bem, precisa ir no PA, era para a gente conseguir ver como estava a fila do PA antes de ir no PA. Então, hoje tem vários PAs na cidade, né? E aí você não sabe onde está cheio, onde não está. Então, a pessoa entrava lá, preenchia um questionário para fazer uma pré-triagem, vamos colocar assim. A gente ia definir a urgência, de acordo com a urgência, a gente direcionava para o PA que estava mais vazio, que ia ter um tempo de espera menor, né? Foi bem legal, a gente rodou uns 6 meses esse projeto, acho que lá na Inovação de São Francisco, né? De novo, agora a gente está num ambiente diferente. O Grupo de São Francisco chamou a gente com isso daqui e com o que a gente tinha para incubar no centro de inovação deles. E aí a gente começou a ter uma imersão e, de fato, um entendimento de como que aconteciam as coisas de dentro de uma operadora de saúde, dentro do mercado de saúde, na prática, né? E, de novo, mais alguns meses e anos ali de aprendizado pra caramba, tá? Lá no São Francisco, a primeira proposta era aplicar o DightWeb no ambiente hospitalar, então eles queriam entender qual que era o impacto do desfecho de se utilizar as melhores dietas para os pacientes, tá? Possibilitando que tivesse maior custo no começo, mas se o desfecho fosse melhor, o custo ia diminuir no final, tá? E foi um pouco disso que a gente começou a entrar no São Francisco. Mais uma vez que a gente estava lá dentro, deixa eu ver porque eu estou de hora aqui. Uma vez que a gente estava lá dentro, a gente começou a identificar que os desafios não necessariamente eram vinculados apenas à dieta. E foi daí que começou a surgir o CareFi. Então, a nossa proposta era pegar DightWeb e aplicar melhores dietas no ambiente hospitalar, para medir desfecho, né, qualidade do serviço prestado, custo, obviamente, e tal. E quando a gente teve esse contato próximo com a equipe de internação, com os pacientes com ambiente hospitalar, a gente entendeu que existiam outros desafios que impactavam no desfecho do paciente, obviamente, e que de certa forma eram mais graves, vamos colocar assim, tá? Ou que eram mais importantes, ou que a gente devia tomar atenção maior. Então, para a gente fez sentido escalar. Falou assim, em vez de olhar para a dieta, vamos olhar para a internação, vamos olhar para tudo que acontece na internação, vamos entender como que a gente pode fazer uma internação ser melhor e vamos entender como que, com uma internação melhor, a gente entrega resultados diferentes para todo mundo que participa disso. O paciente, os usuários, seja a equipe de assistência, o hospital, a operadora de saúde e, por que não, o mercado, tá? Então, eu diria que foi uma trajetória com muita coisa que a gente foi fazendo, muita coisa que a gente foi aprendendo, muito network, muito relacionamento, muita sorte, né? Muitas oportunidades que a gente criou, né? Para, de fato,
virar a chavinha, quando fez sentido a gente virar a chavinha, e pegar tudo aquela experiência que a gente já tinha e falar assim, putz, agora tem essa oportunidade, a gente tem que focar nisso, é um projeto, é uma evolução dos projetos que a gente estava desenhando até agora, que entrega tudo que a gente está buscando desde o começo, está alinhado ao nosso propósito, faz sentido para o mercado, é uma dor latente, e a gente consegue resolver esse problema. E foi daí que surgiu o CareFi, que nasceu dentro do meio de inovação, lá de São Francisco. Aí eu vou deixar o Zé apresentar agora um pouquinho o que a gente faz. Só voltar um pouquinho. Como que tá? Beleza. Legal. Bom, isso que o Marcelo contou, né, esse início da nossa trajetória aí, eu acho que é legal ressaltar que a gente foi aproveitando as oportunidades que foram surgindo, né? Então, eu acho que é um pouquinho disso que eu falo pro pessoal, quem quer empreender, né? Você tem que ser proativo da sua própria vida. Então, a gente teve essa proatividade, eu considero que, tipo, de participar de hackathon, participar de evento, né, por tentar aproveitar as oportunidades que surgem, porque o CareFi foi surgindo dessas oportunidades, né? Então, pô, a gente conheceu a Erika veio com uma ideia pra gente de um software de nutrição. Pô, a gente podia ter falado, não, vamos focar no EarUp. Cara, a gente abraçou a ideia dela e, cara, vamos fazer, vamos desenvolver e vamos ver o que vira. E desse projeto surgiu o CareFi, né? É bacana falar também que nessa época a gente já estava no São Francisco e o SF ali, que está o logo embaixo, Health Up, era o nome que o São Francisco ele dava para o espaço de inovação que eles tinham lá dentro. Então, assim, quem não conhece o que é um espaço de inovação, é um espaço que geralmente uma instituição, enfim, qualquer instituição pode criar esse espaço para tentar conectar empresas, né, que estão no ecossistema com problemas que a instituição tem, né? Então, o gerente lá do espaço de inovação conheceu a gente pelo Supera, gostou da gente, né, do relacionamento que a gente foi criando, levou a gente lá para dentro com o Diet Web, que nem o Marcelo falou, lá teve brainstorm, a gente foi reconhecendo as problemáticas que tinha no processo. Então, assim, a gente identificou lá dentro que foi essa primeira visão que a gente teve, né, do que era o CareFi. Então, a gente tinha vários problemas lá dentro. Então, quem não conhece a jornada da auditoria, né, é um pouquinho disso que acontece. Então, tem uma equipe que vai a campo, né, então uma equipe da operadora que vai a campo até o hospital, identificar o que está acontecendo com o paciente, né, durante a internação. Tem um time interno que fica de backups, né, que a gente fala, para receber essas informações do time que vai a campo, e o gestor que está ali para, né, organizar tudo isso, ver para onde está indo. Então, assim, a gente pontua ali várias falhas, né? É um processo muito manual, tem falta de padronização, muito retrabalho, porque um auditor vai lá um dia, daí no outro dia vai outro. O que o auditor do dia anterior fez que eu tenho que fazer? Então, assim, às vezes não tinha essa comunicação, atraso da informação. Então, o cara está lá há um dia. O gestor ele só ia ter essa informação depois de 2, 3 dias. Então, tem um atraso, e atraso a gente sabe que é custo, né? Se tem um atraso de uma tomada de decisão. Então, a gente começou a identificar as dores. Então, custos desnecessários, dificuldade de avaliação, ausência de indicadores. Então, tudo isso a gente foi identificando nessa jornada nossa. E, identificando a problemática, a gente identificou o que a gente tinha que resolver. Então, a gente falou que a gente precisa de autonomia no processo, a gente precisa de informação em tempo real, a gente precisa melhorar a segurança, né? Porque, pô, tá no papel, se a mulher perde esse papel durante a visita, né? Porque ela não visita um hospital, ela visita vários hospitais. Pô, pode confundir, perder essas informações. A gente queria dar eficiência, padronizar a coleta, que se a gente tem 10 profissionais, cada um coletar a informação de um jeito, não tem padrão. Se você não tem padrão, você não consegue analisar a informação. Então, a gente foi mapeando tudo que a gente queria. E nesse processo, né, lá dentro, essa aí é uma fotinha lá do espaço de inovação do São Francisco, a gente, vocês veem, a gente está com um troféuzinho, né, que é eles falavam que eram os frutos, né, projetos que deram certo lá dentro. Que a gente fez uma POC, né, quem não sabe o que é POC, uma prova de conceito, a gente desenvolveu essa solução, e como a POC foi bem sucedida, a gente ganhou um troféuzinho de projeto bem sucedido. No fundo lá tem uma árvore, então tinha o projeto do Bill e o nosso projeto.
Aí a gente brinca aqui da síndrome do elefante branco, né? E é uma baleia branca, né? Mas inovar, né? tem que inovar, é a mesma ideia. E alguém sabe o que é síndrome do elefante branco? Sabe? É aquela ideia de... Oi? Isso mesmo. É a ideia de você ter algo que você classifica como muito valioso, mas no fundo não tem valor, né? E a gente aplica muito isso para ideias, né? Então tem muita gente que acha que tem, putz, uma ideia inovadora, cara, não fala para ninguém, não quer contar para ninguém, mas no fundo a gente sabe, assim, de mercado mesmo, todo mundo fala que a ideia não tem muito valor, né? O que importa é mais a execução. Então a gente brinca que assim, cara, não tem essa síndrome, né? Quem quer empreender, quem quer começar algum projeto, compartilha a ideia, né? Porque compartilha na ideia que você vai começar a dar os primeiros passos, né? Para conseguir ter sucesso nesse projeto seu, né? Então eu acho muito que assim, a gente conseguiu ter pequenos sucessos durante essa trajetória porque a gente compartilhava muitas ideias, né? Então, a gente passou por isso também, viu, gente? A gente não falou algumas coisas, a gente aprendeu, né? Que a gente fica receoso, né? Mas acho que é falar para as pessoas certas, né? E compartilhar também, porque, cara, cada pessoa tá em um mundo diferente, tá com ideias diferentes, tá com projetos diferentes. É muito difícil alguém querer agarrar aquilo e tocar, né? Só pontuar. Eu lembro até hoje de um dia que a gente fez uma mentoria com o Duda ProRatos lá no escritório dele. Eu sei. E a gente levou o NDA para ele assinar. Na hora que ele leu, ele riu. Ele riu, mas ele assinou, né? Eu falei, gente, não acredito que eu fiz isso com ele, cara. Porque o Duda é muito parceiro, é muito casa. O Duda, ele foi, inclusive, aluno do professor Mazuncinho também. Mas, nossa, eu lembro desse dia, eu falei, gente, por que eu fiz isso, né? O Duda, ele tinha todos os motivos ali para frente para nunca mais atender o telefone. Até hoje ele é parceiro. Assim, sem essa síndrome, gente. Quem não sabe, NDA, né, gente, é um termo que você assina de confidencialidade. Então, pô, tinha uma multa lá absurda, tinha uma multa de R$1 milhão, sabe? Era algo, né, absurdo, assim, porque, cara, a gente tava com medo, né, dos caras. Mas, assim, nada a ver, sabe? Bobeira da nossa cabeça. Então, assim, não tenha essa preocupação, tá? Aí, bom, surgiu o CareFi, né, nesse meio de brainstorms, de ideias, de soluções. E o que a gente faz, né? A gente vem para otimizar o processo da auditoria concorrente, que a gente chama, né? Então, assim, a gente desenvolveu essa plataforma para centralizar todas as informações, né? Digitalizar o processo, automatizar o processo. Então, a gente fala que a gente faz toda a parte da jornada do paciente, né? Desde o momento que ele faz a solicitação de uma guia, que a gente chama, né? Para fazer o procedimento dele, até o momento que ele sai, né, tem a parte de faturamento da conta dele e a parte de análise de dados, tá? Então, assim, a gente fala que a nossa missão é tornar essas instituições mais eficientes, porque a gente sabe muito que, tipo, o setor da saúde é muito ineficiente, né? Tem muita solução, mas ainda assim é muito ineficiente, né? Então, a gente conseguiu identificar isso e a gente vem trabalhando nisso. Aí, a mesma coisa, a gente começou a levantar dados para fortalecer nossa tese, né? Então, assim, a gente identificou que o mercado, ele era um mercado que gastava muito, né? Então, a gente coloca aí os valores, né? 68 bilhões de reais gasto em internações na saúde suplementar. E que 20% desse custo é gasto de forma desnecessária. Então, pô, 14 bi de forma desnecessária, né? Vamos tentar deixar mais eficiente esse processo. Quem sabe, né, cara, eficiência é dinheiro, né? Então a gente viu que tinha oportunidade de entrar ali. Aí a gente identificou qual que era a solução que existia, né? Então, como eu comentei, tinha um cara que ia lá a campo, ele coletava as informações no papel, no Excel, depois ele tinha que organizar essas informações para mandar para o cara lá, para o auditor interno. Esse auditor interno, ele ficava responsável por vários auditores externos. Então, ele tinha que tabular todas essas informações de um único documento para poder gerar informação para o gestor dele e para poder acompanhar o que estava lá dentro. Então, essa era a realidade na verdade, a realidade que existe hoje, né? A gente ainda sabe que tem muita empresa, né? Muita operadora de saúde, que é os nossos clientes, que funciona dessa forma. Então, assim, a gente vem... nossa solução, o que é? É trazer algo mais inteligente,
né? Então, começar a identificar algumas inconformidades, né? Porque agora a gente está padronizando o dado, né? Então, a gente consegue identificar isso. Com isso, a gente traz eficiência e inovação no mercado. Então, o fluxo que a gente trouxe é entregar um aplicativo mobile para o auditor que vai a campo. Então, ao invés de anotar tudo no papel, o cara tem um aplicativo. Quando ele finaliza aquela visita, ele já manda para a nuvem, e da nuvem todo o time já tem acesso àquela informação, então você dá acesso à informação para os profissionais, e os gestores já conseguem essa informação em tempo real. Então, aquela história de, 3 dias para ver a informação, pô, o cara tinha em tempo real. Quem que não quer ter informação em tempo real, né? Aí um pouco dessa trajetória nossa foi conseguir fazer essa jornada toda, né? A gente começou a identificar que a auditoria concorrente era só uma etapa desse processo. Mas por que não caminhar para fazer toda a jornada do paciente, né? Então a gente começou a identificar que tinha um modo de autorização que a gente podia estar explorando. Então, quando o paciente entra, ele solicita, né? Graças a Deus, acho que ninguém de vocês precisou passar por isso, mas quando você precisa fazer um procedimento, você solicita para a operadora aquele procedimento para ser aprovado ou não. Então, a gente construiu um módulo com inteligência artificial para fazer essa sugestão. Cara, autoriza, nega. Por quê? Então, a gente começou a explorar essas informações. A auditoria concorrente foi por onde a gente começou. Então, entregou um aplicativo mobile para o auditor, padronizou o processo, né, de coleta de informação, trouxe BIs para tomar decisão. A prorrogação que a gente chama é quando o cara tem que ficar um tempo a mais do que esperado. Então, tem todo um fluxo diferente também. Home care é quando o cara ele tem uma deshospitalização e vai ter um atendimento em casa. Então, a gente começou a fazer um fluxo específico para isso. Parte de contas é quando fecha toda a conta e vai, de fato, ver quanto custou aquela internação. Então, é outro módulo. Até a questão, até no final, né, que você consegue consolidar todas essas informações e entregar para o gestor. Então, um fluxo bacana aqui para exemplificar isso é a ideia de como que a gente faz esse fluxo da informação. Então, tem a operadora de saúde, então São Francisco, Unimed, Porto Seguro, né, são todas no mesmo segmento. Aí, todas a gente integra, né, com a operadora, então a gente consegue os dados necessários para que o time opere, né, nesse trabalho. Então, uma vez que chega uma solicitação, tem a carinha aí, né, eles têm uma série de dados que eles identificam aquela informação, e que nem eu falei, a gente começou a imputar regras, né, e inteligência nesse processo para auxiliar a tomada de decisão do profissional, né, que ficava avaliando. Então, ali está uma carinha tipo autoriza, nega. Hoje está um pouco diferente, né, que a gente começou a colocar mais inteligência nesse processo. Tá? É legal falar que como que a gente desenvolveu isso a partir de base histórica. Né? Então, a gente vai na operadora, pega a base histórica de tudo que aconteceu e a gente começa a ver padrões ali. Né? Por que negou em tal condição? Então, a gente descobre isso, então, quando entra um novo dado, a gente faz essa sugestão. Então, uma vez que é autorizado essa solicitação, cai no fluxo de auditoria concorrente que eu expliquei para vocês. Então, tem todo protocolos que a gente desenvolveu internamente, específicos para cada profissional, tem um plano de cuidado, ele consegue agendar visitas durante esse processo, né, até o momento de uma deshospitalização. Então, tem alguns processos, deshospitalizou o paciente, ele pode tanto voltar para a casa dele, quanto ter uma internação prolongada em casa, né, que a gente fala que é a internação domiciliar. Então, esse processo aí, mesma coisa. Então, padronizou o processo, mapeou, ele faz a evolução, tudo que ele preenche ali, finalizou, vai para a nuvem, todas as pessoas que fazem parte desse processo têm acesso ao dado. Parte de contas. Então, fechou a conta, a gente consegue identificar regras também ali dentro para ajudar o profissional a tomar decisão. Pô, essa conta está fora do padrão, o número de diárias não bate com o solicitado, então a gente consegue identificar algumas regras e imputar aqui dentro. E toda a parte de gestão, que é o que o gestor, né, tem interesse, que é ter indicadores, né, que ele não tinha até então. Então, com isso, a gente traz vários benefícios
pro mercado. Então, padronização e segurança do dado, a gente traz indicadores de tempo de permanência, de qual prestador está onerando mais o sistema deles. Que mais? A gente tem mais de 60 indicadores. Comparativo de rede. Indicadores de time para medir eficiência, geolocalização. geolocalização. Então, assim, tem uma série de indicadores que a gente foi construindo, tanto entendendo a necessidade dos clientes, quanto internamente a gente desenvolvendo isso. E não é à toa que a gente conseguiu levantar, entregar, né, esses resultados para os nossos clientes. Então, só de a gente entregar essa solução, a gente conseguiu cases, né, de 30% de redução de custo. A gente conseguiu aumentar a eficiência do time. Então, um time que conseguia ver 100 beneficiários, agora passou a ver, cara, muito mais, né? Conseguiu expandir essa rede. A gente diminuiu o tempo de permanência do paciente, então a gente entregou melhor qualidade para o beneficiário que está lá na ponta. Então, são cases aí que a gente foi desenvolvendo nesses últimos 5 anos, né, Marcelo? O legal desse slide é que ele mostra assim, que a gente conseguiu atingir todas as frentes que a gente gostaria. Então, desde a eficiência do time, né, entregando uma melhor plataforma para os usuários, que antes estava no papel e no Excel. O paciente, então, a edição de tempo de permanência, a gente está mostrando que o desfecho está melhor, né, que está sendo melhor assistido, que está saindo antes, está melhorando antes, saindo antes. E redução de custo, porque, né, quando a gente fala de mercado, a gente tem que olhar para custo, seja aumento de lucratividade ou redução de custo, que é o 13% que a gente tem ali. E esse é um pouquinho dos clientes que a gente tem, acho que está um pouco desatualizado aí, mas o São Francisco agora é Rap Vida, tem a SAMP no Espírito Santo, Unihosp, Deloitte, algumas Unimeds, Porto Seguro, então um pouquinho aí do que a gente já está, onde a gente já está aqui no Brasil, né? Quer comentar alguma coisa? Não? Tá. E além disso também a gente já teve alguns reconhecimentos. Então lá em 2017, quando a gente ainda estava explorando o que era auditoria, como entregar mais eficiência para o mercado, a gente participou de um desafio lá do Healthcare Innovation Show e a gente conseguiu ficar em primeiro lugar com um projeto inovador, com um case que a gente desenvolveu lá dentro. E teve outros reconhecimentos. A gente ficou em segundo lugar no desafio do 100, né, Startups, em 2019. 2020 e 2021, a gente foi destaque, né, da Inovativa, do 100 de novo, do último, do Medicina, né, SA. Aqui a gente, é super legal esse slide aí, que a gente começou a sair, né, no mapeamento do ecossistema de startups. Então é super legal, porque em Ribeirão Preto a gente está do lado do iClinic, BeBlue, putz, foi sensacional para a gente, assim, na época a gente ficou super orgulhoso de estar junto aí com empresas que a gente admira, né? Esse é um mapeamento internacional do Company. Isso foi o mais legal para a gente. Então, assim, mostra que a gente está conseguindo entregar valor pro mercado. Aí aqui é um pouquinho do time que toca, né, as operações. Então, o Marcelo, nosso CEO, eu estou na frente como CTO, a Érica não pôde vir, está na parte de COO, né, de operação. O Sérgio ali é nosso diretor comercial. O Du, ele é nosso head de tecnologia. E a Antônia fica ela está como head de sucesso do cliente, né, que a gente fala de Customer Success. Então, ela encanta os clientes aí. Um pouquinho dos nossos mentores. Então, nessa trajetória aí que nem a gente contou, cara, não tem a síndrome do elefante branco ou da baleia branca. Compartilha essas ideias. Então, o Du aí que a gente comentou da ProRads, o Felipe também, a Tati e o Fabrício, cara, eles contribuíram muito nessa jornada pra gente. Então, sempre quando a gente tinha dúvida, cara, o que a gente vai fazer, a gente chamava eles. 2 IBMers aí, ó, o Felipe e o Du. E recentemente, né, a gente teve o investimento da Bossa Nova e da eLife. A gente captou uma grana aí para a gente conseguir acelerar essa expansão que a gente estava buscando, né? Então, a ideia de investimento é justamente essa: a gente conseguir captar bastante grana, contratar bastante gente, ganhar mercado, né? E sair na frente da concorrência. Tá. Aí tem um pouquinho dessa foto.
Tem uma fotinha aí da trajetória, um pouco de cultura e ritual, a gente que né? pintou essa parede, viu? Ah, é? O treinador faz tudo. Essa aí foi a primeira sala que a gente pegou lá no Supera Park. Então a gente tinha um coworking, né? Que geralmente quando você entra no Supera, você fica no coworking, que é uma sala compartilhada. Você tem bancada, você tem, né, toda a parte de infraestrutura. Aí a gente cresceu o time, a gente foi para uma sala própria. Então, putz, foi um maior orgulho pra gente, assim, ter a sala, poder pintar do jeito que a gente quisesse, botar o que a gente quisesse lá dentro. Então, não é montagem não, tá, pessoal? Tinha um foguete mesmo. Tinha o logo da Carefy que a gente que montou mesmo. Tinha o puff, e a gente foi comprando, né, mesa, cadeira, para todo o time. Aí um pouquinho dos rituais que a gente faz. Então, o Halloween tá chegando aí. Esse aqui é o Halloween do ano passado. A gente fez um desafio, né, pro pessoal, que era de ter fantasia mais legal. Mais legal, a né? galera se fantasia, a gente chama o pessoal do prédio para votar na melhor fantasia. Quem é o mais votado ganha uma cesta. Um balde cheio de doce, de assim, chocolate, guloseimas, assim. E a galera mexe na fantasia. É bem massa. Essa é a compra. Essa aqui é a compra que a gente fez de fim de ano. Onde é esse lugar aí? Aí. Cara de olho, você conhece. É a Pereira Lago. Você não conhece a Pereira Lago? Não é mais lá as festas da IBM? Pô. A gente, né, sempre volta às raízes da faculdade, e a nossa compra foi na Pereira Lago. Se tiver alguém assistindo online da época nossa, assim, putz, vai lembrar que esse lugar aí era ícone pra gente, assim, era um lugar... Libertação era lá. Libertação, todas as festas da IBM era lá. Então era um lugar muito gostoso, que a gente gosta, né? E aí foi uma compra, então foi legal essa compra que a gente veio trazer todos os dados de como aconteceu o ano, né? O que aconteceu nesse ano? A gente consolidou tudo isso para apresentar para o time, a gente fez treinamento nesse dia, né? Então foi um dia bem gostoso aí que a gente passou com o time todo. E aqui um pouquinho dos números que a gente já conseguiu até agora, né? Esse aqui é do ano passado, né, Marcelo? Ó, evolução, então. A gente já conseguiu mais de 600 mil evoluções, e passou pelo Carefy, né? Mais de quase 300 mil pacientes, mais de 365 mil internações, já tem mais de 600 usuários. Então, assim, tá ganhando robustez a plataforma cada ano. Bom, o Carefy, então, é um novo conceito de gestão que a gente está trazendo para o mercado, né? Isso aqui acho que era foto extra, né? Acho que é. Então, gente... montando um armário na sala. Como eu disse, a gente fazia tudo. A gente faz ainda. A gente faz ainda. A gente não pinta mais parede, mas aquilo lá a gente estava montando um armário. Acho que o ponto... Tem mais alguma? Não, acho que é só foto. Cara, a apresentação do que é Carefy, tudo, acho que termina aqui. Aí tem umas fotos extras aí de como que foi essa jornada, né? Você quer comentar? Acho que o legal é que a gente sempre conseguiu trazer toda essa vontade que a gente sempre teve desde o começo, né? De, faça você mesmo ali e querer participar de cada etapa na unha. A gente sempre trouxe isso com a gente, isso não se perdeu. Então, essa foto aí parece brincadeira, mas a gente estava realmente montando um armário. 3 trabalhando, 1 olhando, né? Pelo jeito. E a gente no final que a gente montou errado, porque a cola. Né? O armário está na empresa até hoje, está lá, a gente usa. E a gente montou, e a gente consegue levar isso para o time. Então, é muito legal que todo mundo sempre participa. Né? Por isso que o pessoal está sempre muito unido aí, ó. Festa junina. Ali a gente levando as cadeiras da sala nova já, agora para o escritório novo. Então, a gente gosta bastante de estar junto do time em todos os momentos, né? Então, a Halloween, aí festa junina, teve esse dia que a gente pediu McDonald's para todo mundo, né? E a foto com a Erika, obviamente, porque ela é nutricionista do time, então tem que ser com ela no McDonald's. A Copa do Mundo, todo mundo viu lá na sala de descompressão da Supera. Aquele na direita ali era o nosso primeiro advogado fazendo tempurá no festival japonês, né? A gente filmou, obviamente. O que mais tem? É isso, festa junina. Ali embaixo, quando a gente estava no Open Space, no comecinho da empresa. Esse aqui, carnaval, né? Carnaval, na direita, festa de carnaval. Tem mais um IBM ali, é o Caual, né? É, o Caual. Caual também. Então, a gente gosta de viver mesmo cada momento com o time.
E aí algumas coisas que aconteceram também. Então a gente saiu nas mídias, né, igual o Zé já comentou, em alguns momentos diferentes. A gente foi premiado para um evento lá em Miami também. Muita coisa foi acontecendo no geral, mas Isso aí. a ideia de mostrar, acho que um pouco da trajetória, acho que a gente cumpriu. E se for alguma dúvida, estamos à disposição. Isso aí. Várias dúvidas, façam fila, um de cada vez. O que é isso, hein? Para. Muito obrigada pela apresentação, gente. Muito boa, muito bom o trabalho de vocês. E agora a gente vai ler algumas perguntas, já tem no chat, depois eu vou passar para o pessoal que está aqui. Então, a primeira pergunta é: eu não tenho experiência nenhuma. Como ingresso no mercado de trabalho agora, com tanta concorrência e exigências de cursos e idiomas nas vagas? Por onde eu começo? Bom, eu acredito que tem muita empresa que está dando muita oportunidade para quem ainda está começando, né, e não tem muita experiência. Então, essa é uma possibilidade, ver essas empresas que capacitam profissionais para a contratação. E tem vários programas, tá? Eu não lembro agora de cabeça, mas eu sei que tem. E outra forma também cara, acesso à informação e conhecimento está muito fácil hoje em dia. Então, tem canais de YouTube de excelência, tem até startups que têm um custo muito baixo, né, de, sei lá, R$50, R$30 mensais, e, cara, você tem uma diversidade de conteúdo que você pode aprender. Então, assim, para quem ainda não tem nada de conhecimento, tem muita oportunidade aí que pode explorar. Pode me mandar uma mensagem perguntando como, os links, eu posso ajudar, mas, assim, tem caminhos, tá, gente? Tem muita empresa também com vaga de estágio para ensinar, viu, gente? Então, assim, se inscreve em tudo, né? Se inscreve em tudo. A gente contratou recentemente uma enfermeira, empresa de tecnologia, hein? E ela já estava falando para mim que ela não acreditava que seria possível aplicar os conhecimentos de saúde numa empresa de tecnologia, entendeu? Então, assim, o conhecimento que ela tinha para a gente foi super valioso e todo o resto ela aprendeu lá dentro, entendeu? E está aplicando, está voando. Então, eu acho que tem que ir atrás de todo conhecimento possível aí, mas também não fiquem esperando, se inscrevam. E é legal participar de hackathon também, né? Então, que nem a gente comentou na apresentação. Cara, vê o que está acontecendo, participa, porque nesse ambiente que vão ter outras pessoas que vão, cara, passar conhecimento. Alguém aqui está com alguma pergunta também? Tá, calma aí, meu Deus. Começar aqui, então, pela Mayara. Vai tentar responder rápido para dar tempo. Primeiramente, queria agradecer pela palestra, muito inspirador, né? E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, em algum momento passou na cabeça de vocês a carreira acadêmica ou o empreendedorismo sempre foi uma opção? Eu digo carreira acadêmica não só, tipo, virar professor, mas às vezes fazer iniciação científica, essa parte que porque a faculdade, ela dá muito mais esse lado, né, do que até essa questão dos hackathons mesmo, é mais uma questão de networking, você ir procurando muito por fora, né? Eu começo, depois responde. Eu acho que quando a gente fala de buscar conhecimento, com certeza, viu? Então, assim, a gente fez iniciação, né? Acho que a gente fez iniciações diferentes, né? A gente fez mestrado e foi totalmente relevante, foi muito importante para contribuir para o conhecimento que a gente tem, tá? Então, indico para todos, tá? A busca por conhecimento não tem que ser só dentro de uma empresa, gente. Vocês têm que abraçar todas as oportunidades possíveis e imagináveis, tá? E o legal, assim, a iniciação científica, cara, é animal também. Dependendo da vertente que você pega, você aprende muita coisa. Então, é a base que vocês vão construindo, né? Então, se você tem a oportunidade de pegar uma iniciação, né, fazer uma pós, pô, faça, sabe? Sempre você vai agregar conhecimento para vocês. Não tem o certo, né? Um ou outro. Acho que os dois. Calma, quem fará o próximo? Pode deixar o microfone aí, eu compartilho com o Zé o nosso. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que uma longa jornada se inicia com um único passo. Então, ter a oportunidade de presenciar essa trajetória de vocês, Marcelo, José, da Érica também, de todos os responsáveis pela Carify, é incrível. Assim, é realmente inspirador. E o que eu gostaria de perguntar
quais competências, quais habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, vocês acreditam que essa jornada ensinou para vocês e que vocês poderiam passar para novos empreendedores, quem quer desenvolver um modelo de negócio, que caminho seguir, como se aprimorar tanto tecnicamente quanto na parte humana, na parte do comportamento, para implementar seu negócio, para pôr uma ideia no ramo da saúde, que é tão complexo, que tem tantas nuances. Tá, se fosse para escolher 2 palavras, vai parecer bem clichê aqui, mas não é, porque é verdade mesmo. Proatividade, tá junto com vontade, e resiliência. Porque, assim, todo dia é uma surpresa, né? Mas se você está pronto para entender aquilo e se preparar e, sei lá, buscar formas de resolver ou, sei lá, pensar em formas diferentes, acho que é isso. Então, tem que ser muito proativo. Igual como brinquei no meio, né? Sorte, né? Sorte, gente, é a oportunidade ali que você está criando, né? Então é isso. Tem que ser muito proativo em todos os sentidos, tá? E ser muito resiliente. Difícil a pergunta. Mas eu acho que é o que o Marcelo falou, proatividade é um pouco de você se expor a coisas que você não está confortável, né? Então, você vai aprendendo novos skills, vamos falar assim. Então, é que nem, eu vejo que eu era muito técnico, ainda sou, mas tive que me adaptar a fazer gestão. Putz, como que você faz isso, sabe? Então, assim, batendo na cabeça, cara, né? Errando e tentando aprender. Então, eu acho que falei que, cara, se expõe e não acho que você saiba tudo, tá? Acho que é sempre o aprendizado contínuo, né? Sempre tá buscando conhecimento, você vai ver que nunca sabe tudo. Um pouquinho disso. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar aqui um negócio que eu ouvi de um mega de um gestor nas últimas semanas e complementar a humildade. A gente tem que ser muito humilde. Faz junto com o que o Zé falou. A gente não tem que achar que a gente sabe tudo, não. A gente está sempre aprendendo. 100%. Beleza. Muito obrigado pela apresentação e, como já falaram, muito inspirador a jornada de vocês. E a pergunta que eu queria fazer é que, tanto observando a história de várias empresas, inclusive de vocês, dá para ver que as pessoas são um asset, né, alguma coisa que é muito importante para a jornada e para o sucesso no mundo dos negócios e também no mundo acadêmico. E eu queria saber como que vocês recomendariam que você construir boas relações com as pessoas e principalmente usufruir das relações que você tem com essas pessoas, que como isso pode te ajudar a construir um modelo de negócio melhor ou aprender algo que você não sabe. Então, como que você consegue usar as relações que você constrói ao longo do tempo e também como construir boas relações? Bom, se fala que você é um reflexo das pessoas que estão mais próximas de você, né? 5 pessoas mais próximas, alguma coisa assim. Você tem que tentar estar próximo de quem você gostaria de ser, vamos colocar assim, ou em quem você gostaria de se refletir. Então, para buscar boas relações, você tem que dar a oportunidade de estar em lugares com pessoas que você queira se relacionar, entendeu? Então, a gente agora assumindo gestão, a gente tem que estar próximo de gestores, né? A gente tem que estar em eventos onde gestores vão estar presentes. Então, acho que é um pouco disso, assim, dar oportunidade para estar presente onde as boas relações, igual você falou, né? Que gostaria de ter boas relações, onde elas estão, onde elas acontecem, tá? E, de novo, ser proativo para ter o relacionamento, porque, assim, agora eu sou comercial, né? Então, vou até fazer uma ponte aqui. Não adianta você ir num evento e ficar sentado lá, quieto, isso não está dando oportunidade para ter uma boa relação. Você tem que ir na mesa do café, você tem que puxar assunto, você tem que, né? Se precisar, você toma 10 cafés só para puxar assunto 10 vezes diferentes, com 10 pessoas diferentes, né? Então, assim, é relacionamento que eu estou buscando, com quem que eu quero me relacionar? Onde essas pessoas estão? Né? Quais os lugares que elas frequentam? Um amigo nosso falou outro dia que ele precisava conhecer uma pessoa, descobriu que ele estava num hotel para ir para um evento, descobriu que ele fazia academia, na hora que ele fazia academia, desceu para academia. E ele não faz academia. Mas ele desceu e ficou na esteira, do lado da esteira que o cara ia fazer, entendeu? Ele queria conhecer aquela pessoa. Alguns podem chamar de stalker, né? Mas não, ele só queria conhecer ele, entendeu? Queria ser amigo dele, queria vender para ele também. Mas acho que um pouco é isso, entendeu? Você tem que entender aonde que estão as pessoas que você quer se relacionar e dar a chance para isso, e não ter vergonha, né? Porque com certeza a gente atrás de
todo CNPJ tem vários CPFs, né? Então, no final, a gente fala de gente. No final é gente. E a gente pode estar se relacionando com uma pessoa hoje. Eu sempre busco, hoje na posição que eu estou, não me relacionar com um interesse direto, vamos colocar assim, entendeu? Mas, de fato, entender o quanto que eu posso proporcionar alguma coisa boa para aquela pessoa e também se ela pode contribuir comigo, tá? E isso já tem trazido resultados. Porque quando você está buscando um relacionamento, falando assim, vou lá para vender, é um pouco diferente, tá? Agora, quando você fala assim, pô, legal, essa pessoa também é no mercado da saúde, tem uma trajetória animal, seria super legal conversar com ela, entendeu? Quando você parte daí, ou do que você pode oferecer para ela, você perde a vergonha. Hoje eu mando mensagem para qualquer um e vários me respondem, entendeu? Pra qualquer um que eu digo assim, ó, não tenho medo de mandar mensagem para um presidente de uma empresa super grande, até para alguém que está mais na operação, entendeu? Porque se o interesse é genuíno, vamos colocar assim, de fato se conectar com aquela pessoa, ter uma troca, entendeu? Não precisa ter vergonha e, com certeza vai ter alguém que não vai te responder, mas vai ter gente que vai te responder e assim você começa a se relacionar, tá? Então eu diria que é isso, dar oportunidade para estar nos lugares onde eles estão. É isso. Hoje tem muita ferramenta para isso, né, gente? LinkedIn, você conecta com todo mundo, manda mensagem. Eu gosto. É muito bom. Vou mandar mensagem para a galera e o pessoal responder. É bom também sempre, que nem as pessoas te ajudam, você ajudar outras pessoas. Então, nunca tentar reter conhecimento, né? Sempre compartilhar. Que compartilhando as pessoas vão lembrar de você também, tipo, indicar para outras pessoas. Acho que isso é bacana também. É isso, acho que a gente finaliza por aqui. Muito obrigada novamente, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Agora a gente vai dar um intervalinho.